Oi, gente, tudo bom? Essa aula é sobre secreção e digestão celular, tá? Então, nós vamos falar sobre duas organelazinhas, que são o retículo endoplasmático e o complexo golgiense, né? Mais especificamente o complexo golgiense, que é responsável por essa função no interior da célula. Vamos lá. Então, o complexo golgiense ele tem algumas funções além de digestão celular, né? A principal função dele é a secreção de substâncias para fora da célula. Então, eu falei que a gente ia falar do retículo endoplasmático, né? Nós temos de dois tipos, o granuloso e o não granuloso, certo? Nós já falamos disso. O retículo endoplasmático granuloso, ele tem ribossomos aderidos às suas paredes. E por isso a função do granuloso é sintetizar proteínas, né? Porque nós precisamos aí dos ribossomos para fazer esse papel. Então, se os ribossomos estão aderidos às paredes do retículo endoplasmático granuloso, essa será a função dele, sintetizar proteínas. O retículo endoplasmático não granuloso, que também pode ser chamado de liso, né? Ele vai ter função de sintetizar lipídios, né? Principalmente os lipídios esteroides, que vão entrar aí na composição química dos hormônios sexuais. Ele também recebe as proteínas que são produzidas no granuloso e vai empacotar e enviar essas substâncias para o complexo golgiense. Então, o retículo endoplasmático vai produzir tudo o que ele tem que produzir, as proteínas, os lipídios, ele também produz enzimas que vão participar da digestão intracelular, da desintoxicação celular. Então, todas essas substâncias produzidas lá nos dois retículos são empacotadas em vesículas e enviadas para o complexo golgiense. O complexo golgiense, então, recebe essas vesículas cheias dessas substâncias, ele vai armazenar essas substâncias, ele pode fazer também uma modificação dessas substâncias e ele irá, se for o caso, empacotar, né, essas substâncias e enviar para fora da célula, né, no que a gente chama de secreção celular. Além de empacotar e enviar para fora da célula, ele pode empacotar e essa vesícula pode permanecer no interior da célula. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Então, aqui, ó, complexo golgiense, secreção celular, né? Eu vou sintetizar essas proteínas, né, que são sintetizadas pelos ribossomos lá no retículo endoplasmático, e aí eu posso ter esses destinos aqui. Né, exterior da célula, se for enzimas digestivas, né, que vão atuar ali na digestão dos alimentos, no interior do tubo digestório. Pode ser hormonal, pode ser hormônio, desculpa. Né, se for um hormônio, vai ter que ser secretado para fora dessa célula e ir através da corrente sanguínea atingir as células-alvo ou órgãos-alvo. Se essas substâncias forem substâncias que vão participar da desintoxicação celular ou da digestão de organelas velhas no interior da própria célula, essas vesículas, então, são chamadas de lisossomos. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre eles. E o processo de exocitose, né, é o processo em que eu vou eliminar, a célula vai eliminar os resíduos desses vacúolos que ficaram no interior da célula. Vamos ver uma figura depois para a gente entender melhor esse processo. Então, ó, complexo golgiense armazena e secreta substâncias produzidas na célula. Aqui está ele, né, o complexo golgiense, ele é formado por sacos empilhados, achatados e empilhados uns sobre os outros, e essas bolinhas que vocês estão vendo são as vesículas de secreção. Dentro dessas vesículas eu posso ter uma enzima, eu posso ter um hormônio, eu posso ter proteínas, né, várias substâncias aí produzidas tanto no retículo endoplasmático liso quanto no rugoso. Aqui nós temos a imagem de uma célula, né, mostrando
mostrando aqui o retículo endoplasmático, né, esses mais alongadinhos aqui. Aqui nós temos o complexo Golgiense. O retículo endoplasmático ele vai circular o núcleo e ele vai ficar próximo do complexo Golgiense justamente, né, para que ele possa enviar rapidamente essas vesículas para lá. Aí as vesículas são recebidas aqui pelo complexo Golgiense, ele vai armazenar, ele pode modificar algumas dessas substâncias. E aqui nós temos as vesículas de secreção, né, em que o conteúdo interno dessas vesículas será eliminado para o exterior da célula, como está aparecendo aqui, ó, a eliminação da secreção. Ou essas vesículas podem ter substâncias que vão participar da desintoxicação celular e enzimas também, que vão digerir organelas velhas, por exemplo. Então, aí essas vesículas não vão eliminar as substâncias para o exterior. Essas substâncias permanecerão no interior da célula, dentro dessas vesículas, que passam a ser chamadas de lisossomos. Tá? Os lisossomos são organelas celulares responsáveis pela digestão intracelular autofágica. Outras funções do complexo Golgiense, formação dos lisossomos, como a gente acabou de explicar, né? Então, quando as vesículas do complexo Golgiense estão cheias de substâncias que vão desintoxicar, vão limpar a célula, ou enzimas que vão digerir organelas velhas, então essas vesículas passam a ser chamadas de lisossomos e os lisossomos permanecem no interior da célula. Outra função do complexo Golgiense é a formação da lamela média nas células vegetais. O que é isso? É uma parede que se forma no meio de duas células que acabaram de sofrer mitose. A mitose é um processo de divisão celular que de uma célula eu vou ter duas. Só que como a célula vegetal possui parede celular, essas duas células não conseguem se dividir, se formando duas, para formarem duas células. Então, o que se forma no meio entre essas duas células é a lamela média, uma parede, né, a parede celular separando essas duas novas células que acabaram de ser formadas por mitose. O complexo Golgiense também é responsável pela formação do acrossomo do espermatozoide. O que é o acrossomo? É essa pontinha aqui, ó, na cabeça, que nós temos a cabeça do espermatozoide, né, que é a célula propriamente dita, que eu vou ter o núcleo haploide, né, com metade do material genético, eu vou ter organelas, eu vou ter o citoplasma, e aqui eu tenho o acrossomo. O acrossomo ele é formado a partir do complexo Golgiense. E ele vai concentrar enzimas digestivas nessa cabecinha aí. Por que enzimas digestivas? Porque na hora da fecundação, o espermatozoide tem que penetrar no óvulo. E para ele entrar nesse óvulo, ele tem que abrir uma passagem. Né? Então, quando o espermatozoide encosta o acrossomo na membrana plasmática do óvulo, ele libera essas enzimas digestivas que vão corroer essa parede, abrindo uma fissura, abrindo uma abertura. E aí ele entra e aí ocorre o processo de fertilização, certo? Os lisossomos e a digestão intracelular. Então, a gente já falou dos lisossomos várias vezes, né? São vesículas oriundas do complexo Golgiense. E no interior vai ter enzimas digestivas que vão aí promover a digestão de protozoários, por exemplo, que entra numa célula, o lisossomo vai lá, vai incorporar esse protozoário, vai englobar, engolir, né, entre aspas, esse protozoário, e as enzimas digestivas que tem lá no seu interior irão matar esse protozoário digerindo essa célula, por exemplo, né? Se for uma toxina, a mesma coisa, os lisossomos vão englobar, né, envolver essa toxina para promover aí a digestão intracelular e livrar a célula desses organismos e dessas substâncias que podem fazer mal a ela. No caso de outros animais, os lisossomos vão agir no combate a agentes infecciosos, né, que penetrem na célula, e a digestão de organelas em desuso ou danificadas, né? Então, a organela ela envelhece, e aí uma organela velha perde a sua função. Então, o lisossomo vai lá e digere, né, e recicla
todos esses compostos, né, nada se perde, tudo se transforma. Então, esses compostos essas organelas são recicladas e as suas partes são utilizadas em outros processos celulares. Nós temos também a digestão heterofágica, né? Quando uma célula está digerindo suas próprias organelas, ela está fazendo digestão autofágica. Quando a célula está fazendo digestão de um protozoário, por exemplo, que entre nessa célula, ela está fazendo digestão heterofágica. Então, nós temos a digestão de partículas englobadas pela célula. Esse englobamento de partículas ou outros organismos pode ser por fagocitose ou pinocitose, nós já falamos disso. Né? A fagocitose é quando a célula engloba grandes partículas ao mesmo tempo, e a pinocitose, as partículas são bem menores. Na fagocitose, a célula estende pseudópodes e na pinocitose ocorre a invaginação da membrana plasmática, né? Só para a gente lembrar, porque a gente já teve essa aula. E aí, quando a célula fagocita ou pinocita essas partículas, o lisossomo chega lá, né? Chega junto e engloba essas partículas que já entraram na célula. E aí esse lisossomo primário, ele vai virar um vacúolo alimentar. E aí, após o processo de digestão, que ocorre dentro desse lisossomo, esse lisossomo se transforma em um lisossomo secundário ou vacúolo digestivo. Aqui essa imagem dá para a gente ver os dois processos acontecendo, ó. A pinocitose, a fagocitose. E aí, aqui nós temos o retículo endoplasmático granuloso, que vai enviar suas substâncias para o complexo golgiense. Se essa substância for uma enzima digestiva, então a vesícula que se desprende daqui do complexo golgiense é um lisossomo. E aí o lisossomo vai se unir a esses vacúolos alimentares aqui. Quando ele se une a esses vacúolos alimentares, ou seja, por partículas englobadas por pinocitose ou por fagocitose, forma-se aqui, ó, tá aqui o lisossomo se unindo a essas vesículas alimentares, e aqui se forma então o vacúolo digestivo heterofágico. Por quê? Porque as partículas vieram de fora da célula. Após a digestão, nós vamos ter o vacúolo residual. Esse vacúolo residual está com os resíduos, né? Tudo que não pôde ser digerido vai ser resíduo, e esse resíduo vai ser eliminado por esse processo que a gente chama de clasmocitose. A clasmocitose, né? Ela também acontece quando esse vacúolo é autofágico. No caso, esse lisossomo, em vez de se unir ao vacúolo digestivo, ele engoliu uma mitocôndria velha, vamos dizer assim. E aí essa mitocôndria velha foi digerida, aí se forma um vacúolo digestivo, vai se formar resíduo também, e o que não pôde ser aproveitado dessa mitocôndria que foi digerida, sai pelo processo de clasmocitose. Tá bom, pessoal? Era isso que eu tinha para falar para vocês sobre digestão intracelular. Até a próxima!